Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Tudo em paz? Iniciando agora um novo ciclo, mês de outubro, que começa hoje, esse domingo extraordinário que o Senhor já nos entregou. E a gente continua aqui com o devocional do 21 ao 23. Então já pega a sua Bíblia e acompanhe conosco. Alex chegando. Coisas o Senhor tem feito. A gente inicia o nosso dia com as primícias. E hoje aqui com esse louvor a gente suplica que o Senhor nos encha realmente do Espírito Santo, que Ele traga essa sabedoria sobre nós, que nós possamos acessar a fonte através do nosso devocional, através da nossa entrega genuína para Ele, através de tudo quanto nos esforçamos aqui para encontrar a graça imerecida do Senhor. Alex entrando aqui, que a gente já começa, Leidinha também. Já pega a sua Bíblia, gente. Para acompanhar aí conosco. Pessoal chegando aqui. Se eles conseguem entrar. Está acontecendo algum probleminha aí no Instagram, que não está aparecendo aqui. Isso. Maravilha. Bom dia, gente. Tudo bom? Tudo bem com vocês? Tudo certinho, graças a Deus. Bom dia, Alex. Leidinha. Já iniciamos aqui com esse louvor, suplicando o Senhor que nos encha do seu espírito, da sua sabedoria, da sua bondade. Vamos para mais um mês, né, que inicia hoje, finalizando aí o ano de 2023. São uns poucos dias aí, mas ainda dá para fazer muita coisa. Ainda existem muitas transformações a serem feitas. E antes de iniciar, eu gostaria de parabenizar a Alex pela live. Foi assim, não consegui participar ao vivo, mas assisti depois. Grandes coisas o senhor tem para... Depois você fala um pouquinho aí para a gente, dar um spoiler, apesar que nós vamos convidar o pessoal para assistir. Mas foi, assim, algo que não é fácil, né? É um processo inteiro para depois ter essa obra para ser contada, para depois ter essa grande libertação. Mas o Senhor nos qualifica e Ele... A medida é de acordo à nossa força, né? Então, assim, o Senhor não dá nada mais que a gente não vai resistir, que a gente não vai conseguir atravessar. Lembra de Jó? Ele entregou para ele passou, ele deu a permissão para que ele fosse realmente testado, mas porque o Senhor confiava nele, porque o Senhor sabia que ele ia dar conta. Então, é maravilhoso ver isso. Vamos iniciar e aí ao longo da live a gente vai falando um pouquinho mais sobre isso. Leitinha, sente de fazer uma oração aí pra gente começar? Sim, pode ser, pode ser. Vamos lá então, vamos fechar os olhos. Senhor Deus, Criador e Formador dos céus e da terra, na tua presença, novamente estamos aqui para cumprimento da tua missão com o Senhor tem nos concedido. Graças te damos, ó Pai querido, pela força, pela vida, pela saúde, a tua misericórdia tem nos alcançado na face da terra. Pai eterno, nós queremos te apresentar esta live, todos nós que estamos aqui presentes, os nossos familiares, todos quantos irão passar por aqui para ouvir, Senhor, que o teu Espírito possa nos conceder sabedoria, a orientação do teu Espírito Santo e que o Senhor possa nos ajudar em tudo. Te pedimos, ó Pai, continue abençoando o decorrer desse dia, que possamos ter um dia de paz, de prosperidade na tua presença. Te pedimos estas bênçãos em nome de Jesus, o teu Filho, que morreu no madeiro da cruz, e intercede por nós eternamente. Amém. Amém. Vamos, gente. Pode iniciar. Fique à vontade. Hoje
iniciamos com o 21 de São Mateus. É um capítulo bem extenso, viu? Aí qualquer coisa, vocês me ajudem, porque realmente é extenso. São diversas obras, são bastante títulos. E vamos lá. Vamos na medida do possível e que Deus nos ajude, né? Logo em seguida ela fala, vocês estão ouvindo bem? Tá legal o som? Ok. Tô. Ok. Logo lá no início fala sobre a entrada triunfal de Jesus a Jerusalém. Aqui foi feita algumas pesquisas e eu fiz um resumo. O Senhor Jesus, ele ordenou logo aos seus discípulos que fosse até um determinado povoado e que ali eles iriam ver um jumento e uma jumentinha e que os mesmos pudessem pegar aqueles animais e levassem até o Senhor Jesus. E se alguém, alguma pessoa perguntasse, mas por que vocês estão pegando esses animais? E o Senhor Jesus ordenou que eles falassem, não, o mestre vai precisar, mas logo em seguida, após usá-lo, ele irá devolver para vocês. E assim cumpriu, porque lá em Zacarias, no capítulo 9, no versículo 9, lá fala da seguinte forma: alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montando no jumento, uma jumentinha. E assim o Senhor Jesus pediu para quem pegasse aqueles animais, para que ele pudesse entrar naquela cidade de Jerusalém. E muitas pessoas, quando viu ele sobre aquele jumentinho entrando naquela cidade, as pessoas colocaram sobre o chão tecido, entendeu? Seus mantos. Outros cortaram ramos de árvores e espalharam pelo caminho, honrando a entrada do Filho de Deus naquela cidade. E todos juntos gritavam: Hosana ao Filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e em alvoroço. E perguntaram um para os outros: o que está acontecendo? Quem é este? E eles responderam: este é Jesus, o profeta de Nazaré. Então já dá assim para a gente perceber a recepção, aquelas pessoas que tinham o coração humilde, a forma em que eles receberam o Filho de Deus. E assim, é uma reflexão bem maravilhosa que dá para nós colocarmos na nossa vida, que nós possamos ter essa humildade, porque o Senhor Jesus, ele entrou em um jumentinho simbolizando para cumprir as escrituras, conforme os profetas já haviam profetizado, e trazendo um símbolo de humildade. E que assim, essa humildade também que as pessoas mais simples receberam ele ali naquela cidade, que ela possa estar em nosso coração e que possamos estar com o nosso coração preparado realmente para recebermos o Filho de Deus, para que ele possa fazer total diferença em nossa vida. E eu vou dar continuação, porque devido ser muito longo, no final, se vocês quiserem fazer aquela geral para me ajudar, eu vou agradecer. E logo em seguida, o Senhor Jesus aqui fala sobre a purificação do templo. Depois que ele entrou em Jerusalém, aí já vem a purificação do templo. Ele entra no templo e expulsa todos que estavam comprando e vendendo. E ele ficou muito agitado, porque ele não gostou daquela situação. Ele derrubou mesa, derrubou cadeira, e ele disse para todos que estavam ali: está escrito, a casa do meu pai será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. E ali aproximaram-se do Senhor Jesus mansos, cegos, as pessoas que estavam enfermas, e ele curou a todos no templo. E assim o que aconteceu? Logo em seguida chegou o chefe dos sacerdotes e os mestres da lei, aquelas pessoas importantes, né, que organizavam, vieram. Eles chegaram, viram as coisas maravilhosas, né, as obras, os milagres que Jesus estava fazendo com aquelas pessoas que estavam enfermas. E as crianças, só um minutinho, eu acho que eu me perdi aqui, ó, mas logo chegou o chefe do sacerdote e os mestres da lei, e eles viram aquelas coisas maravilhosas que Jesus estava fazendo. E as crianças gritavam, as crianças pulavam no templo e elas glorificavam, Hosana ao filho de Davi. E aquelas pessoas, né, os sacerdotes das leis, eles se indignaram em ver aquelas crianças gritando. E eles até perguntaram para o Senhor: mas não vê? Como pode? Essas crianças estão gritando. Como pode ser isso? E Jesus respondeu para ele: sim, elas
E vocês não leram? Vocês não acreditam que os lábios das crianças e dos recém-nascidos tiram perfeito louvor? Então, assim, mais uma comparação que o Senhor Jesus, uma comparação não, uma realidade que aconteceu para que pudesse trazer, um aprendizado em foco do louvor, para que as pessoas daquela lei, que eles sentiam-se tão poderosos, eles não acreditavam, eles não criam no poder do Filho de Deus. Mas aqueles que estavam ansiosos, necessitados de um milagre, eles receberam as obras e o Senhor Jesus mostrou para eles a diferença. Porquanto aqueles que estavam funcionados de tanto poder na sua mente, eles até criticavam o louvor que saiu da boca das crianças. E o Senhor Jesus os repreendeu falando com eles dessa forma. E não parou por aí, não, continuou. Logo em seguida, o Senhor Jesus, lá na frente, já relata sobre a figueira seca. E o Senhor Jesus, ele, voltando, ele teve fome. Ele teve fome e tinha uma figueira à beira do caminho. E aproximou-se dela, mas nada encontrou, somente folhas. E ao olhar para ela, ele disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente aquela árvore secou. Os discípulos viram e perguntou: o que aconteceu que ela secou tão rápido? E Jesus disse: Edjane, bom dia, querida, seja bem-vinda. E Jesus lhe disse: eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também a dizer a este monte: levanta-te e atire-se ao mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, serão. Se crerem, vocês receberão. Então foi mais uma orientação, mais um comentário, mais algo forte que o Senhor Jesus ensinou para os seus discípulos, né? Mostrando para eles o poder da fé. Porque uma simples palavra que o Filho de Deus disse para aquela figueira, ela secou imediatamente, o qual os discípulos ficaram admirados de ver aquele movimento. E o Senhor Jesus mostrou para eles que se eles tiverem fé, nada é impossível para eles. O que eles falarem, porque as palavras que saem da nossa boca têm poder. Tanto a palavra positiva, quanto a palavra negativa. E o Senhor Jesus diz para eles: se vocês crerem, tudo que vocês pedirem em oração, receberão. E vamos para frente com mais informação sobre o batismo de João. O batismo de João. O Senhor Jesus, ele entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximou-se dele os chefes do sacerdote e os líderes do povo e perguntavam: com que autoridade estás fazendo estas coisas? E quem te deu tal autoridade? E Jesus recruta, perguntando: eu vou responder a vocês? Se vocês responderem com que autoridade João batizava, eles disseram: não sabemos. Jesus disse: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Então dá para perceber que os fariseus, eles queriam pegar Jesus, eles queriam questionar o Filho de Deus. E o Senhor Jesus, ele já era sabedoria, e o Senhor concedeu mais sabedoria para ele, para que ele pudesse fazer esse diálogo, fazer essa pergunta para eles, e eles ficaram sem resposta, para que o Filho de Deus, através da sabedoria que já estava nele, que ele era sabedoria, ele pudesse continuar com a sua liberdade, fazendo as obras do Pai, conforme que o Pai havia ordenado. E mais em seguida, deixa eu só ver qual é o próximo aqui. Agora vamos para a continuação, a parábola dos dois filhos, né? Aí no versículo já 28. Vamos lá. Havia um homem que ele tinha 2 filhos. E chegando o primeiro filho, ele disse: filho, vá trabalhar hoje na minha vinha. E o filho respondeu: não quero ir. Mas depois arrependeu-se e foi. E o pai disse a mesma coisa para o segundo filho. E o mesmo respondeu: sim, pai, sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Aí fica uma pergunta: qual dos dois fez a vontade do pai? Primeiro, respondeu-lhes. Ou seja, o Senhor Jesus perguntou para os discípulos: qual dos dois fez a vontade do pai?
E eles responderam, o primeiro, responderam eles. E o Senhor Jesus disse, em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. João veio a vós no caminho de justiça, e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, vendo isso, não arrependeste para crer? Ou seja, o Senhor Jesus fez uma comparação com os dois filhos para que pudesse facilitar a compreensão, porque a parábola era uma forma em que ele usava para estar facilitando a compreensão, porque tinham muitas pessoas, cada um entendia de uma forma. E o Senhor Jesus fez essa comparação com essa parábola usando os dois filhos, vendo que eles não estavam crendo no caminho de João, na justiça e das palavras em que João estava ensinando, pregando. Mas, porém, como eles viam que as meretrizes, eles viam que os publicanos, com o olhar, eles conseguiam acreditar. E o Senhor Jesus fez essa comparação para eles e disse para eles, mesmo vendo tudo isso, tudo quanto já aconteceu, quantos milagres, quantas obras, a profecia que João trouxe, vocês ainda não creem? E em seguida, o Senhor Jesus continua a sua parábola, falando sobre os lavradores maus. Jesus contou essa parábola em Jerusalém, antes da sua traição e crucificação, quando ele percebeu a hostilidade e a rejeição da nação de Israel para com ele, particularmente dos líderes e sacerdotes, dos escribas e fariseus. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar e edificou-lhe uma torre e arrendou a uns lavradores. Depois, se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus lavradores para receber os frutos. E os lavradores, arragando servos, espancaram a um, mataram o outro, e o outro apedrejaram. Enviou outros servos em maior número, e trataram da mesma sorte. E por último, enviou o próprio filho, dizendo, a meu filho respeitarão. E lançaram fora da vinha. Então, é mais uma parábola, mais uma comparação em que o Filho de Deus traz para nós, para facilitar assim, a nossa compreensão sobre essa parábola, sobre os lavradores maus, em que ele fez essa comparação muito forte, né? Em que houve os profetas, já lá do tempo de Noé, houve os profetas, teve muitos que vieram trazendo a palavra para que possa haver uma conversão no coração das pessoas, e muitos não creram. E por fim veio o Filho de Deus, que é santo, 3 vezes santo, né, o Senhor Jesus. E ele fez essa comparação para que as pessoas pudessem crer que quão grande é o amor e a misericórdia de Deus. E o que ele trouxe com essa comparação? Que a vinha é o reino de Deus. O dono da vinha é o próprio Deus. Os lavradores a que ele arrenda a vinha era a nação de Israel, os judeus. Os emissários que foram cobrar os frutos foram os profetas de Deus, que ele mandou para a própria nação de Israel, que foram rejeitados, apedrejados e até mortos. E, finalmente, Deus mandou o seu próprio filho para a nação de Israel. Mas os lavradores rejeitaram o filho, jogaram fora da vinha e o mataram. Jesus disse aos fariseus, o que vocês acham que o dono da vinha vai fazer com esses lavradores? Estão rejeitando o Filho de Deus, mataram os profetas, e o dono da vinha virá. Gente, uma reflexão forte que toca o nosso interior, sabe? Para que nós que já conhecemos este amor, este evangelho, que nós possamos segurá-lo e adaptá-lo e procurar da melhor forma agradar e fazer a vontade do Criador. E aqueles que não têm essa oportunidade, não teve essa oportunidade de conhecer esse amor entranhável, esse amor incondicional, que há tempo, porque o dia da vinha vai chegar, a colheita vai vir. E quando vir, não haverá desculpa. Não haverá desculpa, porque todos nós sabemos que história fantástica do Filho de Deus. Ele deu a sua única própria vida por amor às nossas almas. Para que no dia do juízo final, nenhum de nós venhamos ter desculpa. Senhor, mas eu não ouvi falar do seu evangelho. Eu nunca ouvi falar que o Senhor Jesus virá. Então, não tenhamos desculpa, mas que nós possamos aproximar-se de Deus. E aqueles que não conhecem, aproveita enquanto a porta ainda está aberta.
porque a colheita virá. Enquanto o som do evangelho ainda dá para você trocar, mudar de rota, dá para você acolher e segurar neste evangelho e aceitar, porque você tem que aceitar. E o Senhor Jesus, ele guiará, ele orientará da melhor forma para que você possa ter condição de aproximar-se dele e de você ser bem-vindo na presença do Senhor. E com certeza ele estará de braços abertos te esperando. Se vocês tiverem algo a acrescentar, meus queridos, fiquem à vontade. Liz, tem algum ponto? Tudo, Leidinha, tudo certo por aqui. Excelente. Eu tenho dois pontos a abordar. É sobre a figueira. Mexeu muito comigo aqui enquanto o Leidinha estava explicando. E é sobre trazendo para os nossos tempos, né? Que adianta nós sermos cristãos, se vestir como cristãos, falar como cristãos, e quando alguém estiver precisando de uma palavra, não ter, não ter o acolhimento, não ter o amor para dar a essa pessoa que vai precisar de alguma forma. A fome aqui é genérica, mas para suprir alguma necessidade dessa pessoa, a gente não tem. Eu entendi muito dessa forma essa parábola que Jesus falou, né? Então, não adianta você parecer e na hora que alguém precisar, você não ser. Ou seja, vai secar, vai morrer. Porque é sobre isso, né? A gente está frutificando a qualquer tempo, a qualquer momento. E como a gente vai frutificar? Está adubando a terra, que somos nós, diariamente, com a palavra, se enchendo dessa palavra. E no momento que alguém precisar, nós vamos ter. Outro ponto, deixa comigo, é no 25, né? No 24 e 25, quando Jesus pergunta, né, a autoridade que foi dada ao João Batista. Então, toda autoridade espiritual que vai nos dar é Deus. Quando eu lembro, aí me vem em mente, né, quando ele falou com o profeta Jeremias, né, que antes de eles estar no ventre da mãe, aqui eu estou falando com minhas palavras, Deus já tinha constituído ele profeta das nações. Então, Deus que nos unge para nós viver o nosso chamado aqui na Terra. Isso fica muito claro. A gente, primeiramente, dependemos de Deus para estar vivendo esse sobrenatural, né? O 22 também ele é bem extenso, vou entrar nele agora. E começa do 1 ao 14, né? A festa de casamento. Jesus usou uma parábola para falar ao povo e diz: o reino dos céus é como um rei que preparou uma festa de casamento para seus filhos. Depois mandou os empregados chamarem os convidados, mas eles não quiseram vir. Então mandou outros empregados com o seguinte recado: diga aos convidados que tudo está preparado para a festa. Já matei os bezerros, os bois, burros, tudo está pronto. Que venham à festa, imagina, tudo preparado já. Só depende de nós usufruir dessas benesses. Mas os convidados não se importaram com o convite e foram tratar dos seus negócios. Um foi para a sua fazenda, outro para o seu armazém, outros agarraram os empregados, etc. E aqui vê, né? Quantos de nós já fizemos isso e quando a gente passar a entender, né? E buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Aqui ele está dizendo isso, meus filhos, eu já preparei tudo, está tudo pronto. Basta você dar a prioridade a esse casamento, né, que ele usou como parábola. Dá prioridade ao noivo e as demais coisas serão acrescentadas. Se você está dando prioridade ao seu trabalho, dê prioridade a mim, que eu vou honrar você no seu trabalho. Se você está dando prioridade à sua família, não, priorize a mim, que eu vou honrar a sua família. E assim sucessivamente, qualquer área. Se a gente entender isso e seguir com fé, pode ter certeza que Deus vai cumprir. E eu tenho um testemunho forte, que ontem, junto com minha esposa, fizemos a live e abordar esse tema, né? Ambos, a medicina deu 100% de esterilidade para ter filhos, mas Deus honrou. Minha esposa, quando foi a médica que está acompanhando ela, tente rápido ver a forma para estar tendo filho, etc e tal, comigo a mesma coisa, o urologista,
Ah, se não conseguir do método natural, vamos por artificial, inseminação e etc, tal, tal, tal. Mas tem que correr, porque sua esposa já tem 38 anos, está numa fase de risco, etc. E quando ele falava aquilo por dentro, só sorria. Porque Deus me prometeu que eu teria um filho, e é um homem, aos 38 anos. Eu completei 38 quarta-feira, e na terça, dia 26, nós recebemos a notícia que minha esposa estava grávida. Então, por que isso? Eu priorizo, eu entendi, e eu dou prioridade a viver primeiramente o reino, sabe? E Deus honra muitas lutas, Liz, que a gente está um pouco mais próximo, presenciou muito, em muitas lives aqui, não sei se vocês viram, mas eu já entrei muito abatido, Liz, em alguns momentos mesmo, Liz muito preocupada, falava no outro lado, mas é o processo, e quem suporta o processo, né, quem é fiel no pouco, no muito será colocado. Vivendo o processo, lutando mesmo, espiritualmente falando, e a honra e glória de Deus, hoje, eu tenho um testemunho muito forte que eu creio que vai edificar muitas vidas, mas por isso, eu entendi sobre esse contexto, né, sobre essa parábola, sobre o casamento, que já está tudo pronto. Não vai ser fácil, até você chegar no casamento pode acontecer atrasos, uma roupa melar, etc. Mas se você crê que você vai chegar no casamento, que já está tudo preparado, é continuar. A roupa melou, ok, troca de roupa. Ah, vou chegar diferente de outro, mas vou estar lá, porque já está tudo preparado e ele se importou em preparar tudo para que eu estivesse lá. Então não vai ser um imprevisto, não vai ser nada que me tire, deixe desta festa, que foi preparada com muito amor e carinho para mim e para você. E aí, seguindo, a partir do 14, né, a pergunta sobre os impostos. Os fariseus saíram e fizeram um plano para conseguir alguma prova contra Jesus, e eles sempre isso, né, querendo provar que Jesus era uma fraude, mas não consegue. E aí, quando a gente está no caminho do Senhor, vivendo o nosso propósito, vão aparecer pessoas, até próximas também, que vai dizer isso aqui, ó, que está no 18. Na verdade, Jesus falando com eles, porque na verdade eles viviam essa hipocrisia, mas isso vem para nós. Muitos vão te chamar de hipócrita, vão achar que você está fazendo por um benefício próprio, mas é porque não entende, não vive o melhor, né, que Deus tem para nós, não vive o seu propósito, mas a gente não pode ligar para o que o homem vai dizer a nosso respeito, mas sim o que Deus diz a nosso respeito. Lá em Gênesis 1:6 é um versículo que mexe muito comigo, que ativou, na verdade, quem é Alex hoje diante do Senhor, que nós somos imagem e semelhança dele. Se eu sou imagem e semelhança do Senhor, se alguém fala mal de mim, fala que eu sou isso, que eu sou aquilo, eu vou acreditar? Não posso. Porque se eu acreditar no que a pessoa está falando, eu vou estar desacreditando no que Deus está dizendo ao meu respeito. Então, logo, eu vou estar dizendo que Deus é mentiroso. Então, eu não posso acreditar no que as pessoas falam ao meu respeito. Isso é uma construção que é diária. Ah, a pessoa vai falar uma vez, vai doer. A segunda, vai chegar um momento que vai ficar tão comum que você leva, entende? E aí, subindo, discorrendo, né, ao 23 ao 33, ele pergunta sobre a ressurreição, né? Naquele mesmo dia, chegaram perto de Jesus alguns saduceus, afirmaram que ninguém ressuscita. Eles disseram a Jesus: Mestre, Moisés ensinou assim: se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva, para terem filhos que serão considerados filhos do irmão que morreu. Aconteceu que havia entre nós 7 irmãos. O mais velho casou e morreu. E ele vai trazer um contexto onde Jesus vai responder a partir do 29. Como vocês estão errados, não conheço nem nas escrituras sagradas, nem, é, na, na, nem as escrituras sagradas, nem o poder de Deus. Pois quando os mortos ressuscitam, serão como anjos do céu. Ninguém casará. E quanto à ressurreição dos mortos, será que vocês nunca leram o que Deus disse? Ele afirmou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Então, para a gente não ficar naquela esperança, né, de crer em vida, na verdade, de crer em reencarnação, né? E
34 ao 40, o mandamento mais importante. Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. Um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos? Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E segundo, o mais importante, é parecido com o primeiro. Ame os outros como a você mesmo. Você só tem capacidade de amar a outra pessoa se você se amar primeiramente. Porque é o mesmo amor que você tem por si que você vai transbordar para o outro. Então não adianta você primeiro querer ajudar as pessoas. Tem primeiro você se auto-ajudar. E o 40 finaliza esse contexto, né? Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. O amor. Cristo é amor. Nós somos amor. Nós temos que transbordar amor, mas para isso nós temos que nos amar primeiro. E finalizando a pergunta sobre o Messias. Quando os fariseus estavam reunidos, Jesus perguntou a eles: o que vocês pensam sobre o Messias? De quem ele é descendente? De Davi? Exclamou, né, os fariseus. E Jesus tornou a perguntar: então por que é que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, chamou o Messias do Senhor? Pois Davi disse: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que ponha os seus inimigos debaixo dos meus pés. Portanto, se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Ninguém podia responder mais nada, e daquele dia em diante não tiveram coragem de lhe fazer mais perguntas. Porque quem tem a verdade, a verdade, ela não precisa de defesa. E eles estavam ali falando com a verdade em carne, que foi o Senhor Jesus. Por aqui é isso, vocês têm algo a acrescentar? Tudo certo aqui, Alex. Tudo certo. A gente já inicia o 23 com outros ensinamentos que também tem toda a ligação com o 21 e o 22. Aqui no 23, o Senhor Jesus vem nos ensinar sobre os líderes religiosos. E no título da palavra fala, demonstrando cuidado com esses fariseus. Muitas vezes, gente, nos direcionamos a partir de pessoas que exercem a liderança. Quantas vezes da nossa vida não nos achegamos ao Senhor, não pegamos a palavra para ler realmente, para entender, para buscar esse conhecimento? E aí, muitas vezes, deixamos nos guiar pelo que é falado, pelo que é dito. E aqui o Senhor vem falar com os discípulos. Cuidado com os ensinamentos que são dados pelos fariseus. Aqui, eles sentavam na cadeira de Moisés, ou seja, eles exerciam a liderança, eles passavam todos os ensinamentos, mas eles eram os primeiros a não dar conta de cumprir nenhum deles. Aqui eles usavam a religião, essa liderança, para exercer para sua vaidade, para poder controlar e manipular as pessoas. Eles eram as primeiras pessoas, gente, que desobedeciam realmente. Lembra no 21, Leidia falou aí sobre o templo? Eles comercializavam no templo. Então, tudo que era abominável lá na lei, eles cumpriam, falavam da lei, proclamavam, mas eram os primeiros a não realmente seguir. E aqui, eu vou passar aqui rapidamente, em alguns versículos que o Senhor traz clareza, através desses versículos, o que realmente eles faziam que eram mais abomináveis, e faziam assim de forma escancarada. Aqui no 14 fala assim, ó, no 12 começa, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. Nós já falamos em outros capítulos sobre as orações. Como que eles oravam? Eles oravam em voz alta no templo, se exaltando, contando as suas obras. Quando eles iam ofertar, gente, para ajudar o pobre, a viúva, eles ajudavam e saíam anunciando pela rua, anunciando para as pessoas as suas boas obras, se gabando. E aqui o Senhor trouxe algumas coisas para eles que possamos olhar no dia de hoje e entender quem são esses líderes que nós estamos seguindo e também trazer para a gente
Será que a gente pratica alguma dessas obras que nos foi ensinada e que a gente internalizou e isso é nosso estilo de vida hoje? Muita atenção nisso aqui. O Senhor fala com eles, ai de vós, escribas e fariseus, pois fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrai, e nem deixai que as outras pessoas entrem. O que a gente acabou de falar. O ensino era distorcido. E aqui o Senhor falava porque ele perseguia o Filho de Deus. O Messias que veio para nos salvar. Eles buscavam a todo momento massacrar, perseguir, executar, como eles conseguiram ao final, por permissão de Deus. Mas aqui em todo momento eles não deixavam que o povo entrasse e nem eles. Eles não entravam e nem deixavam o povo. No 14 fala assim, ó, que depois, ai deles, porque eles devoraram a casa das viúvas sob o pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis o mais rigoroso juízo. Outro ponto que era abominável aos olhos do Senhor, mas que eles insistiam em fazer. Eles porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélio de ter desfeito e fazer filho do inferno 2 vezes mais que vós. Ou seja, eles saíam com seus ensinamentos, ao invés de edificar as casas, ao invés de buscar direcionar esse povo para o caminho do Senhor, eles levavam intriga, eles levavam confusão e faziam com que essas pessoas se distanciassem ainda mais do Senhor. E eles falam, outro versículo 16, ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso não é nada, mas o que jurar pelo outro do templo, esse é devedor. Então aqui a gente percebe o que, gente? Que os ensinamentos, o povo de Israel, a gente consegue acompanhar aí nas leituras anteriores, era um povo assim que eles não tinham essa intimidade direta com o Senhor, eles buscavam sempre uma liderança. E aí nós vimos que ao longo da história, várias lideranças que se passaram aí, eram lideranças fragilizadas, ou seja, muitos lá, liderança que realmente abominava o Senhor, que percorria um caminho totalmente diferente do Senhor. E além dele, os reis da época, os reis, as autoridades, e esse povo, eles acabavam que seguiam, eles não tinham aí esse... O que a gente percebe na lei, né? Não tinha esse direcionamento através do seu coração direto, uma ligação direta. Eles precisavam de um líder, e a maioria deles se corrompiam. E aqui o Senhor está falando com ele, ai de vocês, que nem entra e nem deixa o povo entrar. Ai de vocês que semeiam a discórdia. Ai de vocês que direcionam o povo para o caminho totalmente inverso. Então, por isso, é que Deus olhou para a terra e viu que pela lei ninguém conseguiria se salvar. E foi quando ele mandou seu Filho Jesus Cristo, que foi grandemente perseguido e massacrado por esses fariseus. A gente está conseguindo ver aí nessa leitura de Mateus que Jesus Cristo veio, que ele ensinava, que ele mostrava. Muitas vezes ele era tão perseguido que ele tinha que fugir de uma cidade para outra. Mas ele cumpriu toda a sua missão e todo o seu propósito que ele veio aqui na Terra. Então esses aí eram os primeiros que precisavam ser ensinados, admoestados. E a gente viu que ao final eles ouviram tudo, mas infelizmente eles continuaram aí nesse ofício. E o Senhor veio com a sua mensagem. E depois dele vieram os discípulos, apóstolos, depois veio Paulo. Paulo fazia parte, lembra? Mas o Senhor apareceu para ele e converteu. E ele era um grande perseguidor. Ele chegava a executar as pessoas que serviam Jesus Cristo. E o Senhor, de perseguidor, ele passou a ser perseguido. Ele se converteu, sendo um desses escribas e fariseus. Então, que no dia de hoje, gente, possamos olhar para essa palavra, possamos nos direcionar, tanto na nossa liderança, quanto em outra liderança que exerce sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério. Muito cuidado com o que é ensinado, com o que é direcionado. Nós precisamos ouvir tudo e reter o que é bom. Ouvimos, dessa maneira nós temos aqui um livro que nos direciona totalmente para o caminho do Senhor. Nós temos a palavra para validar o que nos é mostrado, o que nos é ensinado. E além da palavra, nós temos algo muito mais poderoso,
que é a nossa ligação direta com o Senhor. Se você olha para o que está acontecendo, para o seu caminho, para o seu direcionamento, e está confuso, olha pela palavra, busca direto do Senhor. Senhor, me direciona. Senhor, eu abro meu coração hoje. Eu me faço sensível para entender a sua voz, para entender o teu direcionamento na minha vida. Será que eu não estou caindo em alguma desses delitos que está aqui? Muitas vezes, gente, por falta de entendimento mesmo, nós queremos tanto nos aproximar do Senhor, viver de acordo com os seus ensinamentos, os seus mandamentos, mas tem algo por trás, alguma atitude, algum pensamento que nos afasta de forma absurda do Senhor. E que para nós, muitas vezes, assim, a gente nem consegue perceber. É algo que para nós é tão pequeno que não tem grandes significados, mas está aí, nos distanciando ainda mais. Tem uma parte aí que eles falam assim, ó, que eles desprezam o que é mais importante da lei. Eles seguem tudo, esses escribas e fariseus, mas o mais importante, esse amor ao próximo, esse amar a Deus sobre todas as coisas, eles distanciam. Então, que hoje, nesse dia, possamos olhar, buscar no Senhor essa orientação sobre a nossa vida. O que está nos afastando dele? Muitas vezes nós estamos num processo tão difícil e nós achamos que está tudo muito certo. Nós já vimos anteriormente sobre orações repetitivas. Aí fazemos aquelas longas orações repetitivas, como fala aqui deles também. Mas será que o nosso coração está realmente ali naquele momento? Será que o nosso coração está quebrantado? Será que existe alguma raiz de ódio, de amargura lá do passado? Algum perdão não liberado que nos afasta dessa conexão? Então hoje é um grande dia para reflexão, para buscar isso aí. Já que eu preciso tanto, a gente entende que nós precisamos, vamos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos para que realmente conseguimos enxergar e dimensionar aí o que Ele tem para nós, as nossas atitudes, os nossos pensamentos e as nossas obras, para que a gente possa se chegar ainda mais a Ele. Tá com vocês, gente. Tudo certo por aqui. Esse 23 finaliza com esse grande ensinamento aí pra gente. Por aqui tá certo também. Tudo certo aqui também, Alex. Ótima explicação, bem claro. Então vamos nessa, gente. Que o Senhor nos direcione nesse dia. Gratidão, Leidinha, Alex. Paisagem maravilhosa aí, né, Alex? O ar livre. Que o Senhor possa nos dar a oportunidade no dia de hoje de refletir, de entender a sua palavra e que mais pessoas possam também ouvir a partir do nosso entendimento, da nossa boca, que nós possamos glorificar e ensinar mais pessoas a esse caminho que é sublime, difícil de seguir, mas o Senhor vem nos orientando. Gratidão, gente. Excelente domingo para todos. Tchau, bom dia. E a paisagem de descansar esse final de semana, que o ano foi bem intenso, né? As provas, como já falei aqui, eles sabem bem. E foi um momento, né, para comemorar o aniversário, essa notícia maravilhosa que Deus, esse milagre, né, que Deus nos deu. É descansar esse final de semana para glorificar o nome dele. Glória a Deus. Tchau, bom dia. Tchau, Lidia. Tchau, bom dia. Parabéns, Alex, pela notícia. Obrigado. Tchau, gente. Tchau.